Boa noite, irmãos. Graça e paz. Pode abrir a Bíblia lá em Tiago 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a amizade que nós vamos construindo com o mundo, ela vai nos retirando da presença do Senhor. Eu estava no trabalho e assim, eu estava orando ao Senhor há um tempo, já pedindo ajuda para o Senhor, porque eu estava com dificuldades com relação a acordar. Assim que eu acordasse, vinha músicas, muitas músicas que eu já ouvi, músicas antigas, e quando eu acordava, não era assim, eu queria a presença do Senhor, mas aquelas músicas me atrapalhavam. E eu comecei a perguntar para o Senhor, por quê, Senhor, por quê? Porque isso foi, assim, um bom tempo, essas músicas, assim, 100 dias seguidos, e eu falava, Senhor, que estranho, que negócio é esse? Por que eu estou com essas músicas na cabeça? Às vezes músicas, irmãos, que, assim, sabe quando passa um carro e você ouve só aquilo e de repente você vê a letra da música na sua cabeça, nos seus pensamentos? Eu falava, Deus, misericórdia, porque eu não ouvia músicas no mundo e eu comecei a buscar o Senhor, e eu estava trabalhando, e aí o Senhor me deu esse versículo, Tiago 4:4, é o tema da ministração de hoje. A amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Vamos ler, para ficar bem claro, Tiago 4:4 diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu estava pensando, o que me fez levar a esse estágio de uma pessoa que não ouvia música, eu não me atentei, e eu comecei a perceber que eu queria muito ver vídeos, tutoriais de como fazer as coisas. E aí eu via, só que as pessoas, quando colocavam os tutoriais, o passo a passo, ela colocava uma música junto. Então você via o explicativo, mas a música vinha junto. E eu não vigiei, não prestei atenção, e aquelas músicas começaram a entrar na minha vida de uma maneira tão sutil, porque eu olhava os vídeos, eu às vezes fazia aquilo que a pessoa estava fazendo, eu estava tão empolgada que eu não prestei atenção, eu não vigiei, e aquilo entrou na minha vida. E hoje nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que não teve nenhum problema com deixar o inimigo, ter uma amizade com o inimigo. Ele aboliu todas as coisas erradas no meio do povo de Israel. Ele foi um grande reformador. Ele não teve medo de enfrentar aquilo que ele estava passando. Nós vamos falar sobre Neemias. Pode abrir a Bíblia, mas a maioria já está transcrito aqui. Esse daqui nós vamos ler, porque esse aqui foi um dos maiores pecados que o sumo sacerdote cometeu contra a casa do Senhor. Contra o Senhor, na verdade, né? Tudo que ele fazia era contra o Senhor. Neemias, capítulo 13, versículo 4. Aqui na minha Bíblia o título está assim: Neemias remove diversos abusos. Versículo 4 diz assim: Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus,
se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos grãos, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, e também a oferta alçada para os sacerdotes. Aqui, esse sumo sacerdote, ele era o sumo sacerdote de Israel naquele tempo. E aí ele começou a se aparentar com o grande inimigo do Senhor. E em tornar parente do grande inimigo do Senhor, ele cometeu vários pecados, tanto que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o filho dele também, um outro filho dele também se aparentou com um outro inimigo de Israel. Ou seja, aquilo que nós vamos deixando na nossa vida, a nossa amizade com o mundo, aquelas coisas. O que é uma amizade? A amizade, ela começa de uma forma assim tão tranquila, né? A gente, por exemplo, eu gosto da Simone, eu começo a me interessar pela amizade da Simone, e aí eu vou e começo a perguntar os gostos dela, e a gente vai se aproximando. Aquilo que ela gosta, eu começo a gostar, ou se a gente tem o mesmo gosto, a gente vai se aproximando cada vez mais, nós vamos conversando mais, e assim a gente vai se tornando amigo. Que foi o que eu fiz. Eu estava me tornando amiga das músicas sem perceber. E aquilo foi entrando dentro da minha vida. Assim como aquele sumo sacerdote. Só que Neemias, ele não teve medo de remover essas coisas. Neemias restaurou todas as más obras que o povo de Israel havia feito. E nós somos o povo chamado neste tempo para nos levantarmos e falarmos contra as coisas erradas que nós fazemos, nós, entre nós aqui, e o povo lá de fora. Nós somos chamados a isso. E nós fazemos. Nós temos medo, preguiça, ou nós estamos dispostos a fazer a obra do Senhor da forma como Ele deseja? Agora nós vou só citar para vocês. Vou ler, peraí. Não tá bom? O sumo sacerdote se aparentou com Tobias, um grande opositor à obra de Deus. Eliasibe fez uma câmara no pátio da casa de Deus para Tobias. Deixa eu ler o versículo, falta um versículo aqui, irmãos. O versículo 8 e o versículo 9. O que muito me desagradou o que o Eliasibe fez. E Neemias que está contando aqui. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias e fora da câmara. Ou seja, ele tinha colocado todos os móveis de Tobias. O Tobias, para quem não se lembra, ele foi um grande opositor quando o povo de Israel estava reconstruindo o muro, tampando as brechas, construindo as portas. Ele se levantou contra Israel, entendeu? E aí, nesse tempo, ele era assim, e depois o sumo sacerdote se aliou a ele e levou ele para dentro da casa do Senhor. Agora o versículo 9. E ordenando eu purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Então, o Neemias fez isto. Aí, esse aqui nós só vamos citar. Neemias também fez. O povo, naquela época, eles tinham uma porção destinada para os levitas. Era uma porção financeira, de recursos para os levitas. E nesse tempo, houve um tempo em que eles não estavam dando mais o sustento para os levitas. Isso fez, vou ler para vocês, fazendo assim que cada levita voltasse para as suas terras e abandonassem a obra na casa do Senhor. Neemias restaurou cada um ao seu posto. Neemias não teve preguiça. Neemias contendeu
com os magistrados da época e Neemias restaurou os levitas, cada um ao seu lugar. Nós estamos prontos, preparados para fazer essa obra? A obra que o Senhor tem nos chamado? Esse aqui nós vamos abrir, Neemias capítulo 13, nós vamos agora ler o versículo 15. Versículo 15 diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas, que traziam a Jerusalém no dia seguinte a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam os mantimentos. Também tírios que habitavam dentro traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Israel. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Ou seja, aqui Neemias restaurou o dia do sábado. Por quê? Porque o povo não estava mais guardando o sábado do jeito que deveria. O povo estava fazendo a sua vontade. Comprar e vender significa comprar e vender significa fazer aquilo que você quer. Nós somos amigos, estamos sendo amigos do mundo. Estamos fazendo a nossa vontade. O mundo pode ser a sua vontade, pode ser a vontade dos seus filhos, a vontade dos seus parentes. Você fazer aquilo que você deseja. Pode ser isso também. Negociavam, também tinha os que trabalhavam aos sábados, negociavam no dia santo do Senhor, nem se atentavam para as suas leis. A amizade com o mundo nos leva a esquecermos tudo que aprendemos. O povo sabia de todas essas leis. Eles não sabiam que não podiam guardar, que não deveriam trabalhar aos sábados? Nós não sabemos que nós não devemos fazer certas coisas aos sábados, que não devemos fazer a nossa vontade, porque a palavra do Senhor fala que para o dia do sábado ser realmente, nós temos que achar o dia do sábado deleitoso, fazendo nele a vontade do Senhor e não a nossa. Agora vamos ver. Esse aqui nós só vamos citar também. Casamento com mulheres estranhas, asdoditas, amonitas e moabitas. Vamos ler só o versículo 2, porque aqui ele vai dizer por que eles não poderiam casar com as mulheres estranhas. Na verdade, vamos ler a partir do 1 para ficar certinho. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, nesse tempo, ele também restaurou essa parte. E aí eu vou ler para vocês. O tempo se tornou algo, o pecado se tornou algo comum no meio do povo de Deus. Todos sabiam as leis do Senhor, mas para fazer as suas vontades deram de ombros. O pecado foi tão grave que nesse caso Neemias teve que chegar ao ponto de os amaldiçoar, espancar e arrancar os cabelos. Isso está lá para quem tiver o interesse. Eu não vou falar curiosidade, porque nós não temos que ter curiosidade, nós temos que ter o interesse pela palavra do Senhor. Quem tiver o interesse, leia Neemias capítulo 13, porque ela vai descrever todas as coisas que Neemias fez. Aqui nós estamos citando, nós temos o tempo aqui é corrido, mas Neemias capítulo 13 vai descrever todas as coisas que Neemias removeu no meio do povo.
E aqui o último que Neemias fez, Neemias removeu, tirou de perto dele o filho do sumo sacerdote. Ele se casou com a filha de Sanbalate, que também foi outro inimigo de Israel, que ele se juntou com Tobias e outro, esqueci o nome do outro, eles três, Gersen, se não me engano, eles se juntaram contra o povo de Deus para fazer o povo parar a obra. Mas Neemias, na época, ele não parou. E aí, esse sumo sacerdote permite o casamento do filho dele com a filha de Sanbalate. E Neemias o afugenta de perto dele para que Deus se lembre dele. E ele fala assim, pede para que Deus se lembre deles, Eliasibe e seu filho, pois eles contaminaram o sacerdócio e quebraram a aliança do sacerdócio. Eles foram tão maus, esses dois foram tão maus contra o Senhor, que Neemias fez uma oração pedindo para que o Senhor lembrasse deles, porque Neemias, para quem tiver algum interesse, lê lá, porque Neemias, todas as vezes que ele restaurava uma obra, que ele fazia algo voltado para o Senhor, ele falava, Senhor, lembra-te de mim para o bem. Mas neste caso, Neemias falou, lembra-te deles, porque eles estão quebrando as tuas leis. Eles tinham que levar o povo para fazer a obra do Senhor da forma correta, mas eles acabavam fazendo o povo se desviar. E nós, irmãos, temos esse chamado. Nós temos o chamado de buscar ao Senhor, de fazer o povo que está à nossa volta se achegar a Ele. E o que nós estamos fazendo? Estamos sendo amigos do mundo, fazendo os nossos deleites, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Somos orgulhosos, somos presunçosos. Estamos fazendo o quê? Ficamos ofendidos uns com os outros. E aí a obra do Senhor não avança por nós, mas se nós não falarmos, o Senhor diz que as pedras falarão. Se nós não fizermos, o Senhor vai levantar outros. Nós ficamos parados nos nossos lugares, enquanto nós vamos ver outros crescerem, outros fazerem, e nós parados nas mesmas coisas, porque o Senhor vem dia após dia nos chamando ao arrependimento, nos chamando à restauração, para nós podermos estar mais perto dele, e nós estamos rejeitando. Nós precisamos, irmãos, muito da renovação do entendimento nas nossas vidas. Romanos 12:2, não precisa abrir porque está transcrito aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a vontade de Deus, porque ali você percebe que é um processo. A vontade de Deus primeiro é boa, depois ele é agradável, para ela se tornar perfeita. Porque a gente pensa que fazer a vontade de Deus às vezes é difícil, né? O Senhor pede tantas coisas para nós, tantas renúncias, mas quando a gente dá o passo, o primeiro passo, a vontade do Senhor começa a ser boa. E aí depois ela vai ficando agradável. Mas não é tudo de uma vez. Para ela se tornar perfeita, eu preciso continuar caminhando. Eu não posso parar o processo, a obra que o Senhor tem na minha vida. Eu preciso continuar. Porque se eu parar, eu jamais vou chegar à vontade perfeita do Senhor. Amém? Vamos levantar para adorar o Senhor? O louvor que nós vamos cantar diz assim: ame o Senhor, apegue-se a Ele. Tem uma parte que diz, porque disso depende da tua vida, disso depende da tua casa, disso depende da tua família. A decisão que nós vamos tomar diante das perguntas do Senhor para nós, diante daquilo que o Senhor tem colocado, depende de cada um de nós.
de nós tem uma área diferente, um relacionamento diferente. Nós precisamos avaliar com o Senhor como está a nossa vida, como está a nossa casa, como está a nossa família. Mas se nós vamos aceitar o chamado do Senhor, depende de cada um de nós. Amém?